Aleluia, muito bom estar aqui com você, mais uma semana, reunião da família. Eu não sei qual é a sua expectativa para essa noite, eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor sabe, e foi Ele que te trouxe neste lugar. Se Ele te trouxe nesse lugar, é porque tem algo espetacular do céu, preparado para a sua vida, nessa noite. Você está com expectativa? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está com expectativa, então coloque a sua expectativa no nível do Senhor, porque eu tenho certeza que algo lindo pode acontecer na sua vida nessa noite, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, versículo 35, Romanos 8, 35, você pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone, ou talvez acompanhar aqui no multimídia, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai, nós te entregamos esta mensagem, te entregamos, Pai, também o nosso coração, a nossa mente, te pedimos, Pai, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos, para entender a mensagem que Tu quer nos trazer. Pai, Tu quer nos tirar do lugar, Tu quer nos tirar de um ambiente e colocar em outro lugar. Por isso, Pai, nós estamos abertos para o Teu agir aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu quero trazer para você tem o título como DNA de vencedor. Talvez você não saiba, mas você é um vencedor, porque Jesus conquistou isso para você, lá na cruz do Calvário. Você é vencedor, talvez você ainda não saiba, mas hoje eu quero te contar, amém? Uma vez eu estava vendo um material sobre liderança, e esse material ele estava dizendo quais são as características, ou algumas características de uma pessoa que tem uma liderança forte, é um líder nato. E estava escrito lá, ele é empreendedor, ele é inovador, o líder, ele é proativo, ele é organizado, ele é responsável, enfim, uma série de características de um líder. Só que teve uma que me chamou muito a atenção. Aquele material estava falando que todo líder, ele é vencedor. E aquilo lá me chocou, porque eu nunca entendi vencedor como uma característica. Eu sempre entendi que vencer é uma coisa que a gente busca, mas não necessariamente nós temos certeza que vamos alcançar. A gente trabalha para isso, nós trabalhamos para que as coisas deem certo. Alguém trabalha aqui para as coisas darem errado? Não, nós trabalhamos para as coisas darem certo, mas, sabe, existe aquela dúvida, mas será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou vencer mesmo ou não? E nesse material está falando que vencer é uma característica, e aquilo virou uma chave na minha cabeça, porque parece que a vida era como uma partida de futebol. Você torce, põe a camisa e vê as estatísticas e tal, acompanha para que no fim, talvez, você veja o seu time ganhar, certo? Mas vencer não é um acaso, vencer é uma característica que uma pessoa tem. Essa é a primeira lição que eu tive. Vencer é uma característica que uma pessoa pode ter, amém? Estão comigo? E teve um outro dia que eu fiz um curso de empreendedorismo, e esse curso ele era muito intenso, ele era um curso imersivo, ele começava segunda de manhã, era a semana toda, o dia todo, teve noites que a gente virou a noite trabalhando, fazendo atividades, enfim, e terminava no sábado à tarde, quase noite. Era uma pegada aquele curso.
E no final dele, durante o curso, tinham vários desafios. E esses desafios tinham prêmios. Você ganhava prêmios durante o curso. Era muito intenso e bem desafiador. Chegou no final, no sábado à tarde, eu já estava cansado. Aquela semana já tinha sido muito intensa. A última atividade tinha que entregar num mínimo para que pudesse passar e receber o diploma. E dizer, você concluiu o curso. Aí eu pensei assim, estou cansado, já aprendi bastante coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só o mínimo aqui, vou entregar essa atividade e tchau. Quando eu fui entregar essa atividade, o professor chegou para mim e falou assim, só isso? Você só vai fazer o mínimo? É isso que você vai, é assim que tu vai acabar o curso? Entregar o mínimo e deu? Deixa eu te dizer uma coisa, você pode mais do que isso. Você pode ir além. Você pode vencer esse desafio. Eu não olho para você e vejo como uma pessoa que só vai entregar o mínimo. Eu vejo em você uma pessoa que vence. Volta lá e faz. Aquilo lá virou uma chave na minha cabeça. É assim, é mesmo? Eu posso? Então eu vou fazer. E eu voltei, peguei o trabalho de volta, sentei e comecei a fazer e fui, eu vou vencer. Final da história, venci. Ganhei aquele desafio e terminei o curso com aquela vitória. E aqui eu tenho mais uma lição sobre vencedores. Vencer, ele começa com uma decisão. Você decide vencer. Não é um acaso, mas também começa com uma decisão. Você precisa decidir que você vai vencer essa situação. Porque se você não decidir, não tem como. Estão comigo? Amém? E depois eu pensei assim, mas o que a Bíblia fala sobre vitória? O que a Bíblia fala sobre esse tema? Eu fui para a Bíblia. Eu aprendi que Jesus, ele venceu o mundo, amém? Olha o que está escrito lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aqui Jesus estava falando sobre a sua missão na terra, que ele viria. Ele passou aqui 33 anos, como homem, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, e mandou o Espírito Santo. E ele falou assim, olha, tudo isso foi para o seu benefício. Talvez uma aparente derrota, quando ele morreu, foi uma aparente derrota para os olhos humanos, mas aos olhos de Deus, era uma grande vitória, e ele venceu a morte, amém? Ele venceu a morte, e dizendo, olha, eu não vou mentir para vocês, as aflições vão vir, vai ter problema, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu estou no teu barco, eu venci o mundo, aleluia! Outra coisa que a Bíblia me ensina sobre vitória, é que ao nascer de novo, fomos capacitados a vencer o mundo. 1 João 5, versículo 4 diz assim, o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele venceu o mundo, ele abriu as portas para que nós pudéssemos vencer também. Só que a vitória está num caminho, que é pela fé em Jesus. A partir do momento que você nasce de novo, você recebe o DNA de vencedor, porque você vence junto com Jesus, amém? Outra coisa que a Bíblia fala sobre vitória, é que nós temos um modo de vencer, e nesse caso um modo de vencer o mal.
Romanos 12, 21 diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe, a vitória que Deus quer te dar não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito. Nós representamos o Pai, nós devemos refletir o caráter de Cristo, quem Cristo é. Não é a qualquer custo, devemos agir que nem Ele agiu, que nem Ele age. Sabe, quando alguém te dá um tapa de um lado do rosto, o que a Bíblia fala? Revide. Não, Ele fala, dê a outra face. Vença o mal com o bem, mas vença. Se alguém está te pedindo, olha, anda mais uma milha comigo, não, vai sozinho. Não, ande a segunda milha. Vença o mal com o bem. Uma outra coisa que a Bíblia também ensina sobre vitória é que Jesus voltará em vitória. É a promessa que Ele nos deixou. Olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar, e eu vou voltar em vitória. Eu vou voltar em vitória. Olha o que está escrito em Apocalipse 17, 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com Ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Sabe, Satanás ele ainda vai tentar, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não tem chance, porque o nosso rei voltará em vitória. Aleluia, ele vai voltar em vitória, é promessa, porque ele já venceu. Aleluia, isso é motivo de alegria para nós. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Vencer é bíblico. Vencer é bíblico. E você cultivando a derrota. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia já disse que Jesus venceu, e você já venceu também. Vencer é bíblico. Nós herdamos o DNA de vencedor. Não é algo incerto como o futebol. Não, é um fato certo daqueles que nasceram de novo em Jesus. Aleluia. Sabe, aqui nessa igreja, uma das palavras que definem o nosso DNA, você pode ver lá no hall, naquelas placas que estão lá, uma daquelas palavras é que nós somos vencedores. Vencedores. Tudo que nós botamos a mão para fazer aqui, não é somente para entreter pessoas, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um compromisso que Deus nos deu, uma responsabilidade com o chamado que Deus nos deu, de avançar a igreja, porque a igreja só avança, nada pode parar a igreja, e nós temos responsabilidade sobre esse DNA, sobre esse chamado, de avançar com uma igreja vitoriosa, que não para. Estamos há 2 semanas atuando no Verdade Social, fomos os primeiros a montar um centro de apoio, os primeiros a mobilizar centenas de voluntários. O socorro veio rápido, por causa de nós? Não, porque Deus nos deu essa incumbência, e nós precisamos ser responsáveis, porque a igreja vence, ela avança. Todas as semanas aqui, na segunda e na terça, nós temos uma base de edificação que funciona, em torno de 400 pessoas toda semana, se enraizando na Bíblia, se aprofundando na palavra de Deus, entendendo e aprendendo esse DNA de vencedor. Não é entretenimento, é uma responsabilidade com esse chamado. Nós temos o nosso ecossistema de grupos, mais ou menos 600 pessoas em grupos pastorais, em torno de 300 pessoas em grupos ministeriais, atuando toda semana. Isso significa responsabilidade com o chamado de vencer, porque Cristo venceu,
e nós vencemos juntos, amém? A igreja de Jesus não pode ser parada, ela vence, e você faz parte dessa cultura, você é parte dessa cultura de vitória. Por conta disso, eu quero te apresentar algumas características de vencedor, que eu aprendi há alguns anos nessa casa, e eu tenho certeza que a sua vida, ela pode ser transformada hoje, a partir do entendimento dessas chaves. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Então, quem tem um DNA de vencedor, primeiro, está sempre em movimento, sempre em movimento, nunca está parado, ele está sempre em movimento. Quer ver? Filipenses 1,6, se você quiser abrir a sua Bíblia, Filipenses 1,6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Imagine-se você na frente de uma casa em obras, uma casa sendo construída do zero, certo? Enxerga aí, uma casa sendo construída na sua frente, você está olhando essa casa em construção, e ao seu lado está o construtor, do seu lado, de frente para a casa, está o construtor da casa. Essa casa é a sua vida. A sua vida, segundo esse texto, ela está sendo construída dia após dia, dia após dia, tijolo após tijolo, reboco após reboco. O construtor, que é próprio Cristo, está construindo a sua vida. Começou lá no dia que você disse: Jesus, a minha vida é sua a partir de hoje. Esse foi o marco zero, começou dali, e a sua vida vem sendo construída a partir desse momento. Você precisa saber que está diante de uma vida em construção. Sabe, talvez você olha hoje a sua vida e diz assim: meu Deus, falta tanta coisa para mim ficar bem, falta tanta coisa para eu me sentir satisfeito com quem eu sou, com o que eu tenho. Não tem como você querer uma vida completa, porque você está sendo construído, e a finalização dessa obra vai ser no dia de Cristo Jesus. Um dia nós estaremos completos, enquanto isso, estamos diante de uma vida em obras, e você não pode se frustrar com algo que ainda está inacabado. Pense, raciocine, você não pode se frustrar com uma obra que está inacabada. A obra estar inacabada, ela não é ruim. O fato dela não estar finalizada não é ruim, ela simplesmente não está finalizada. Estamos em obras. Você não precisa se frustrar, porque aquele que começou a sua obra, a obra da sua vida, ele vai terminar, e ele não mente, ele é fiel na sua palavra. Aquele que começou, ele te acompanha durante a obra. A sua vida está sendo construída, e Jesus te acompanha durante essa obra, e nós teremos mais tempo usufruindo dessa obra do que propriamente em construção. Compare o tempo que nós temos aqui com a vida eterna, não tem nem comparação, sabe? Deus, ele sempre vence, por isso que ele acompanha essas obras chamadas sua vida, pacientemente, dia após dia, ele vai vendo a evolução dessa obra. Você abandona um vício aqui, você solta um pecado lá de estimação, você toma uma decisão de perdoar alguém, e você vai crescendo dia após dia, e o Senhor vai acompanhando. Sabe, quem vence sabe que as coisas levam tempo, e exige um grau
de paciência durante esse processo de construção. Só que o problema, e eu quero conectar com o título do tópico, o problema não está no tempo que leva essa obra, mas está na possibilidade de parar no meio do caminho. O problema não está na obra estar inacabada, o problema está na obra estar parada. Anote isso: o estado incompleto da obra nunca será um problema para uma obra em andamento, mas o estado incompleto da obra é um problema para uma obra parada. Sabe, quando a obra, visualize na sua mente uma obra incompleta, mas uma obra parada. Sabe, a obra, quando ela está inacabada, mas ela está sendo feita, aparentemente ela olha assim, você diz, não tem janela, não tem reboco, ainda não tem teto, não está tão bonita. Mas você olha para essa obra em andamento e você fica satisfeito, porque hoje não tem reboco, mas amanhã vai ter. Depois vai ter o piso, e depois vai ter o teto, e depois vai pintar, e depois põe as aberturas. Daqui a pouco você vê, a chave está na sua mão. Então você fica satisfeito porque a obra está andando. Já não é o mesmo com uma obra que está parada. Quando você olha uma obra incompleta, mas ela está parada, qual é o sentimento que vem no seu coração? Aquela obra assim com mato alto, sabe? A pessoa vê que ela está parada há muito tempo, dá um sentimento de frustração, de derrota. Olha só que pena, uma obra que não terminou. Então o problema não está ela estar inacabada, ou ela demorar para acabar, o problema é estar parada. Só que quem vence, ele está sempre em movimento, está sempre avançando, até porque obra parada é um grande problema, porque tudo que para, morre, tudo que está parado, morre. Quem vence, sempre está em movimento, sempre está avançando, não importa se está longe do fim, o importante é que está sendo feita, a obra está sendo executada dia após dia. Essa é a sua vida. Talvez você olha hoje e diz assim, falta bastante coisa, ainda chove dentro, não tem telhado. A pergunta que eu faço mas está andando? Está andando? Sim, está. Então se alegra com o processo e continue avançando dia após dia. Se preocupe apenas em se estar parada, não se preocupe com estar inacabada, porque o construtor está do seu lado, e ele está te construindo, tijolo após tijolo, e te refazendo, fazendo e refazendo. Amém? Glória a Deus. E para não parar, quem tem o DNA de vencedor? 2, obtém forças no lugar certo. Obtém forças no lugar certo. Acompanha comigo, Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, abra na sua Bíblia, que diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse versículo, esse último versículo, seja o adesivo gospel mais vendido da história. Amém ou não amém? É ou não é? Quem já não teve um adesivo, tudo posso naquele que me fortalece, no seu carro, na janela do quarto, ou talvez na geladeira? Eu já tive, e glória a Deus por isso, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Sabe, essa carta de Paulo aos Filipenses é um escrito de alegria e gratidão, por todos os donativos que a igreja de Filipos mandou para Paulo, e Paulo ficou muito grato, e ele falou assim: olha,
muito obrigado pelas ofertas que vocês me mandaram, graças a Deus por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a minha alegria não está em receber esses donativos, a minha alegria não está nisso, sabe por quê? Porque essa não é a minha fonte de força, não é daqui que eu extraio a força para continuar aquilo que eu estou fazendo. Obrigado por me mandar, eu fico feliz, grato por isso, mas não é disso que eu tiro a minha força. A minha força está no Senhor, e a minha alegria não está em receber esses donativos, mas em saber a recompensa que vocês vão receber por ter enviado isso. Essa é a minha alegria, porque eu sei que vocês vão ser inundados de bênçãos, e eu estou feliz, é por isso. Até porque em relação às coisas terrenas, eu descobri o segredo. E qual é o segredo? Eu estou contente em qualquer situação. Não importa a situação, eu estou sempre contente, porque a minha fonte nunca esgota. A minha fonte é o Senhor. Lá nunca acaba. Esse rio nunca para de correr, jamais. Então ele deixa bem claro que viver nessa terra não é por viabilidade terrena, por recursos, enfim, não, mas sim por estar conectado na fonte. Então quem vence precisa estar conectado na fonte certa, na fonte certa. Uma vez eu cheguei para o pastor, disse assim: pastor, estou com um problema aqui, estou com um problema, preciso de ajuda, tem como me ajudar? A situação é essa e tal. Aí ele falou assim: olha João, faz assim, faz assado e tal. Eu falei assim: não pastor, mas assim, e não sei o que, está difícil. Aí o pastor chegou para mim e falou assim: João, presta atenção aqui, vai para Deus, João, vai para Deus, porque tem horas que você pode buscar a solução em qualquer lugar, você pode falar com 1 milhão de pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa, a fonte certa, a resposta certa, em qualquer ocasião, é quem? É o Senhor, nós precisamos entender que a resposta certa vem do Senhor, e quando você entende de verdade que a sua única fonte não são pessoas, não são recursos, não é o seu negócio, não é a sua carreira, e você começa a dizer: Deus, eu só tenho a Ti, eu não tenho mais nada. Deus, Ele vai se fazer entender para você, porque Ele quer isso, Ele quer um relacionamento com esse tipo de pessoa, que entende que Ele é a única fonte, e é Ele que deve estar sentado no trono do coração dessa pessoa. Sabe, o meu filho vai fazer 3 anos agora em junho, e ele está passando por alguns processos de amadurecimento. Primeiro, ele deixou a chupeta. Então aquilo que, sabe assim, quando ele ficava assim meio agitado e tal, a gente ia lá e chupeta, parecia um calmante, a chupeta. Tirou a chupeta, já não tem mais idade. Depois ele tirou a mamadeira, é o sonífero, para dormir, e foi lá e também tirou. Não tem mais a mamadeira para dormir, ele mesmo deixou, ele mesmo disse: não quero. Amém, glória a Deus. E agora nós estamos num processo de tirar a fralda, e está indo bem, já aprendeu a ir no banheiro sozinho, não tem nem 3 anos, a gente está surpreso com isso, super feliz. O que está acontecendo com o Gustavo? Antes, quando ele ficava agitado, ele tinha uma muleta chamada chupeta, não tem mais. Antes, quando ele queria dormir e não conseguia, ele tinha uma outra muleta, que era o quê? A mamadeira. E quando ele queria esconder as caquinhas dele, ele tinha uma terceira muleta, que era a fralda. E essa também está caindo.
Deixa eu te dizer uma coisa, quem vence não se apoia em muletas, e chega uma hora que as muletas elas vão caindo, você não tem mais a chupeta para, sabe, te tirar daquele estado de ansiedade, não, sabe para onde você tem que ir? É para o Senhor, sabe quando você não consegue mais dormir, e está atribulado, não sabe como é que vai dar conta daquele problema no outro dia, e passa a noite inteira, acordado pensando o que fazer e não acha uma solução? Sabe, quem vence, ele sabe que a sua única fonte de descanso é quem? É o Senhor, somente o Senhor. E chega uma hora também, que você não consegue mais esconder as caquinhas, e Deus, Ele quer dizer assim, ó, filho, está na hora de crescer, está na hora de deixar alguns hábitos para trás, algumas coisinhas elas precisam ser deixadas, e você começa a entrar num processo de santificação, porque quem vence está conectado na fonte certa, sabe, vamos ter que procurar o lugar certo para cada coisa, e existe um lugar certo para o homem, que é aonde? Na presença do Pai, chega uma hora também, que as impurezas, elas vão ter que sumir da sua vida, porque você é como um ouro bruto, que precisa ser lapidado, que precisa ser transformado numa joia, e o ourives pega esse ouro ainda todo sujo e deformado, e ele coloca num recipiente, e ele liga o fogo, porque é o fogo que purifica o ouro, sabe, se você está em altas temperaturas, entenda, Deus, o ourives, Ele está tirando o melhor de você, se conecte na fonte, seja um ouro puro, até que você possa refletir o rosto do ourives em você mesmo, glória a Deus por isso. Então quem vence está conectado na fonte, amém? Ao se conectar à fonte, quem tem o DNA de vencedor? 3, faz o que precisa ser feito, ainda em Filipenses 4, versículo 21 diz assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém. Sabe, essa passagem que a gente acabou de ler, ela é o final da carta aos Filipenses. Paulo está dando tchau para eles, e ele está dizendo, olha, tem várias pessoas aqui também mandando um tchau para vocês, mas tem um pessoal aqui especial que também está enviando um tchau aí para vocês, que são os que estão no palácio de César. Paulo estava escrevendo essa carta enquanto estava preso em Roma, certo? Só que ele não tinha planejado estar preso em Roma, não era esse o plano dele. O plano dele era o seguinte: ele queria ir até Roma, chegava lá, ia pregar para as pessoas, e depois de pregar um tempo lá, ele ia para Espanha. Só que o plano mudou, as coisas foram ao contrário do que ele planejou, e ele chegou em Roma preso. Só que Paulo, ele não era daqueles caras que lavavam as mãos, não foi aquele cara que disse assim, bom, eu estou preso, certo? Estou aqui, algemado, não tenho o que fazer, não tem como pregar o evangelho, então galera, ó, Deus abençoe, continua aí, firme, porque para mim, encerrou, como é que eu vou pregar o evangelho desse jeito? Paulo, ele nunca foi uma vítima das coisas que aconteciam com ele, ele assumia a responsabilidade da situação, e progredia e avançava, mesmo em situações adversas. Aí, como Paulo não era um cara de dar desculpas, mas sim de assumir responsabilidades, o que ele fez? Abriu um novo campo missionário. Aonde? Dentro da cadeia. Olha a situação dele, ele estava preso,
e junto dele tinha um soldado romano o tempo todo. Esse soldado romano, eles trocavam em 3 turnos diários. Então 3 vezes por dia trocava a pessoa que estava ali junto dele. O que ele começou a fazer? Ô meu amigo, você conhece Jesus? Ó, é o seguinte, ele morreu por você, tá? Você não precisa viver essa vida aí, tem algo melhor para a sua vida, cara. Vamos lá, né? E ele começou a pregar para o soldado. Daqui a pouco trocava o turno, aí começava tudo de novo. Ô irmão, qual é o teu nome? Beleza, olha só, quero te apresentar um amigo meu, Jesus Cristo de Nazaré. E foi. E depois vinha o terceiro, e ele pregava de novo, e ele pregava, e pregava, e pregava, e pregava, e pregava. Daqui a pouco um soldado começou a se converter, depois o segundo se converteu, e foi se convertendo o outro, e foi convertendo, daqui a pouco o soldado começou a pregar, na minha linguagem, para o sargento. Daqui a pouco o sargento pregou para o tenente, daqui a pouco o tenente pregou para o coronel, daqui a pouco o coronel pregou para o general, e toda a corte militar de Roma foi salva por Jesus, porque um dia alguém olhou para uma situação, não lavou as mãos, não fez papel de vítima, assumiu a responsabilidade e fez o que tinha que ser feito. Paulo era um vencedor, e ele fez o que precisava ser feito. Ele não iria alcançar as pessoas da elite militar de Roma, se ele tivesse solto, porque o que ia acontecer? Ele ia chegar em Roma, chegar na praça, e ia pregar para o povo, ia ser uma bênção, glória a Deus por isso, mas jamais ia alcançar as autoridades se ele tivesse solto. Sabe, Deus nunca erra. Deus, ele prepara as coisas da forma certa, porque é Deus que conduz todas as coisas. Sabe, às vezes Deus não te explica o que está acontecendo, mas Ele te botou naquele lugar. O seu compromisso, sabe o que é? Não é dizer assim, Deus, sou vítima. Não, Deus, é aqui que eu estou, então é aqui que vai acontecer. Então é nessa situação que tu vai te mover, é nessa situação que o teu poder vai ser manifesto. É a mesma coisa que aconteceu quando Davi queria construir o templo. Vamos construir o templo. Deus disse, não é você, vai ser seu filho. Então o discurso de Davi foi mais ou menos assim: pessoal, nós vamos construir o templo, é uma coisa muito grande, é a habitação de Deus, não é de homens, então esquece plano ruim, esquece pouca coisa, nós vamos construir um negócio espetacular. Só que isso é tão espetacular, que nós vamos entregar para Salomão, meu filho, que é novo e inexperiente para fazer. Sabe o que Deus queria fazer? Se Davi fosse construir aquilo, a glória era dele, porque ele era experiente. Mas não, Deus queria dizer assim, é eu que faço. Não tem nada a ver com homens, tem a ver comigo. Então, se eu te coloco numa situação, não seja vítima, mas se responsabilize por isso. Amém? Sabe, os hebreus, eles levaram 10 pragas para sair do Egito, mas levou 40 anos para o Egito sair dentro deles. 40 anos, porque a mente deles era uma mente de escravo. Sabe, tem muita gente que é livre, mas a mente é de escravo, então se vitimiza. Mas tem muitas pessoas que talvez estejam presas fisicamente, como o caso de Paulo, mas assumem a responsabilidade do que precisa ser feito. Sabe, quem é vencedor sabe que todos os fatos que chegam é uma oportunidade de assumir uma responsabilidade, independente do que chega para você. Independente, sabe, se amanhã chegar um problema para você, assuma a responsabilidade, porque você é um vencedor. Sabe, na minha própria vida, eu não posso chegar para as pessoas e dizer assim, eu sou vítima de uma família disfuncional. Não posso, porque a partir de hoje eu posso assumir a responsabilidade de ressignificar o que aconteceu e traçar uma nova trajetória daqui por diante. Eu sou responsável. Eu assumo, eu não sou vítima. Sabe, não tem espaço para dentro de uma pessoa só habitar um
uma vítima e um vencedor. Não dá, é dois corpos num espaço só, não tem como. Para você vencer, você tem que deixar o vitimismo de fora, de lado, para trás, sabe? Paulo deixou esse legado de não se vitimizar, mas ele assumiu a responsabilidade. E a pergunta que eu quero te deixar é, não como forma de apontar o dedo, mas de te incentivar. Quais são as desculpas que hoje você precisa abandonar? Quais são? E quais são as responsabilidades que você precisa assumir a partir de hoje? Porque Jesus te fez com um DNA de vencedor. Ele conquistou isso para você. Você vence, amém? Glória a Deus. E para finalizar, quem tem um DNA de vencedor está sempre aberto para o novo. Está sempre aberto para o novo. João 5,6 diz assim, aqui é a história do paralítico, que está ali próximo do tanque de Betesda, e esse versículo fala assim, quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Você quer ser curado? Talvez essa é a pergunta mais simples e mais profunda que aquele paralítico já ouviu ou já recebeu. Sabe, havia 38 anos que ele estava ali naquela situação, esperando que as águas agitassem para que ele pudesse se jogar dentro do tanque e receber a cura. 38 anos esperando, 38 anos esperando a cura, e Jesus chega para ele e faz uma pergunta, que para nós pode parecer, mas que pergunta é essa? Você quer ser curado? Jesus hoje está chegando aqui para você, e está dizendo assim, ei, você quer vencer mesmo? Você veio aqui porque você realmente quer uma vida nova? Aí ele respondeu, olha Senhor, a água agita lá, mas eu não consigo chegar lá primeiro, sempre tem alguém que chega na minha frente, e é curado primeiro, eu nunca consigo uma pessoa que se dispõe a me levar até lá, não consigo, não tem, sempre a culpa é de outra pessoa. E Jesus, ele não perguntou isso. Jesus, ele não perguntou, olha, se tinha alguém para levar, ou se ele já tinha tentado. Não, Jesus queria saber se realmente ele estava decidido a pagar o preço de vencer aquela situação. E ele alcançou a cura, ele alcançou, porque ele assumiu a única responsabilidade que todo homem precisa assumir quando tem um encontro com Jesus. Talvez você já tenha tido esse encontro, e Jesus precisa te lembrar de algumas coisas. Talvez você chegou aqui a primeira vez, e está ouvindo uma mensagem como essa a primeira vez na vida. Jesus, ele chegou para aquele paralítico, e fez uma pergunta, e queria saber dele, se ele queria assumir a única responsabilidade, que todo homem precisa assumir, quando está diante de Jesus, num encontro real com Ele. Você crê que eu posso te ajudar? Você crê que eu sou o Senhor da sua vida? Você crê? Essa é a única decisão que ele precisou tomar para receber a cura. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu tenho certeza que Deus, ele tem algo para você. Ele conquistou a vitória para você, e hoje ele quer te fazer uma pergunta: você quer vencer? Ele está aí do teu lado, te fazendo uma pergunta:
você realmente quer vencer? Se coloque de pé. Jesus está te chamando para uma responsabilidade de crer que Ele pode sim mudar essa situação no qual você já enfrenta talvez há muito tempo. Eu não sei quanto tempo você passa, você sabe. Você sabe os motivos que te trouxeram até aqui hoje, apesar de o próprio Deus ter te trazido aqui hoje. Mas Jesus está aí do seu lado, te dizendo: você quer uma vida nova? Você realmente quer ter uma vida transformada? Feche os teus olhos, comece a orar, fala com Deus. Ele está aí do seu lado te perguntando. Ele te trouxe até aqui para que você fosse totalmente diferente de como chegou. Talvez você vive há muito tempo com uma mágoa. Talvez você todos os dias tenha a lembrança de algo que fizeram há muito tempo para você, e você vive constantemente debaixo dessa opressão, dessa lembrança, dessa dor. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa mais viver debaixo dessa derrota. Jesus conquistou algo para você. Jesus conquistou a cura. Jesus conquistou a transformação. Jesus, Ele conquistou a verdadeira liberdade para você. Só que tem uma resposta que você precisa dar para Ele hoje. É se você crê que realmente Ele pode te transformar completamente. Jesus hoje quer que você assuma essa responsabilidade com Ele. E eu quero orar por você, porque esse é um momento decisivo, é um momento único para muitas pessoas aqui. Eu quero orar por pessoas que talvez durante essa ministração, durante o louvor, durante a intercessão, durante essa palavra, algo mexeu dentro. Talvez você sentiu algo diferente. As palavras que foram proferidas aqui dessa plataforma mexeram com você de alguma forma. E você sabe, isso aqui foi diferente. Isso aqui me mexeu. Isso aqui mexeu comigo. Talvez você chegou aqui a primeira vez, a segunda ou a terceira, e é a primeira vez que ouviu uma mensagem sobre esse tema. Não sabia que poderia vencer sobre os traumas, sobre as dores. Existe uma unção de cura neste lugar. Existe uma unção de transformação. Existe uma unção de regeneração, de pessoas que vão nascer de novo. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Mas talvez você é uma pessoa que há muito tempo estava longe de Jesus. Talvez estava longe de Jesus, mas estava vindo ao culto, mas se sentia muito distante de Cristo. Jesus hoje, Ele chega do seu lado e Ele te pergunta: você quer vencer essa situação? Você quer se reaproximar de mim? Você quer escrever uma nova história a partir desse momento? Hoje é dia de reencontro com o Pai. Há uma unção de reencontro neste lugar. Há uma unção de salvação neste lugar. E eu quero orar por você. Se você sentiu algo, se realmente isso foi relevante, fez sentido para você, eu queria saber quem você é. E eu queria que você levantasse a mão. Olha, essa mensagem fez sentido. Alguma coisa mudou, alguma coisa tocou, alguma coisa mexeu aqui enquanto o louvor estava tocando, enquanto a palavra estava sendo ministrada. Levante a sua mão bem alto. Eu quero saber quem é você. Levante alto. Você que diz: olha, eu estou há muito tempo vivendo uma derrota, eu estou há muito tempo preso
escravo de uma situação, e hoje eu descobri que eu posso vencer. Eu descobri que Jesus, Ele venceu por mim e me habilitou para vencer. Eu sou essa pessoa. Ou talvez você é aquela pessoa que diz assim: olha, eu quero algo novo, está tudo errado, e eu quero mudar, e eu sei que em Jesus tudo pode ser diferente. Levante a sua mão, levanta bem alto, que eu quero te abençoar, amém? Eu quero te abençoar. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, é noite de salvação, glória a Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, porque é necessário uma resposta. Repita essa oração comigo. Pai, toda a igreja fala bem alto: Pai, muito obrigado por essa noite. Eu entendi que na Tua palavra eu posso vencer. Espírito Santo, eu te convido para morar dentro de mim. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu quero esse DNA de vencedor. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Eu quero uma vida nova. Eu quero algo novo. Eu quero que os meus dias sejam diferentes. Por isso, Pai, Espírito Santo, vem morar dentro de mim. Faz habitação dentro de mim. Constrói uma nova história em mim. Eu peço perdão por todos os meus pecados, pelos anos que eu estava longe de Ti. Me aceita nos Teus braços, em nome de Jesus, amém, aleluia. Não vou ser abalado. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a abundância de vida, de saúde, de cura, de prosperidade esteja sobre o Teu povo. Pai, eu oro, Senhor, para que daqui saiam vencedores, pessoas que entenderam o seu chamado de vencer sobre toda situação. Pai, eu oro, Senhor, para que essas pessoas, todos nós, não sejamos mais vítimas, mas que tudo que vier, possamos assumir a responsabilidade e fazer o que precisa ser feito. Abandonamos a velha vida. Eu oro, Senhor, por pessoas totalmente transformadas, por famílias, Pai, restauradas, por casamentos restaurados, pessoas que tinham colocado um ponto final no seu relacionamento. Eu oro, Pai, por uma unção de reconciliação, de transformação. Pai, libera o perdão em nome de Jesus, pessoas dispostas a perdoar, assim como Tu nos perdoou. E nós declaramos que este povo é um povo que vence. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Que você tenha uma excelente semana, que você possa já a partir de agora dar um abraço de vencedor nessa pessoa que está ao teu lado, amém? Então vá, vença e volte. Deus abençoe.